Juro que deu vontade de cantar Era Uma Vez Uma Casinha no Meio. Gente, sábado, 5 horas da tarde, eu comecei a filmar de manhã. Parei pra almoçar, pra ajeitar as coisas aqui. E eu tô com um note editando o vídeo, com outro gravando, com um celular fazendo isso aqui. Mas eu prefiro essa vida, viu? Acho que eu vou trocar da área da saúde para essa parte aqui. Deixa eu pegar de novo o nome dela. Eu acabei de pegar e acabei de esquecer. Quem me conhece sabe que minha cabeça é uma porcaria. O nome da dentista é Pamela Pérez. Então vamos começar de novo, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Natália, sou dentista, enfermeira e vou continuar a apresentação. E pra quem assistiu meu vídeo anterior, eu falei sobre uma dentista que tá no Instagram, que tem falado muito sobre interação medicamentosa, tarará. O nome dela é Pamela Pérez, ela tem um canal aqui, depois eu vou ver se eu coloco ali no canal do YouTube. Tem alguns médicos que eu sigo, tem um psiquiatra que eu sigo também, agora tem um anestesista que eu tô seguindo sobre a a diferença entre o midazolam e o diazepam, qual é melhor, porque eu uso diazepam, não gosto do midazolam e ele é a favor, a Pamela já nem tanto, enfim. Temos alguns colaboradores atualmente, né, indo pra essa área. Então, voltando lá em 2000 e lá vai cacetada, eu parei a minha apresentação onde eu escolhi ser bucomaxilo. E eu me tornei bucomaxilo, fui fazer a residência no Hospital Regional Sul e lá é focado muito em trauma, que graças a Deus é o que eu amo, não é patologia. Eu tive um chefe excelente, que é o Dr. André Caroli, um amor de pessoa, um excelente profissional. Ele é referência para patologia que a gente tem no Brasil. Ele trabalha no AC Camargo, no HC, e, tadinho, ele foi a pessoa que me orientou, teve a paciência comigo. Fernando Morando, até hoje tenho contato com ele, ele é excelente profissional também, muito bom. Eu tive bons professores, eu morando já mais da quebradeira, né? Decepcionei bastante eles na época da residência, porque eu não estava conseguindo dar conta das coisas, porque eu decidi fazer especialização em implante e porque a bucomaxilo tinha perdido um pouco de espaço dentro do Hospital das Clínicas. Eu achei que a cirurgia plástica fosse, né, os médicos fossem pegar essa área e todo mundo me orientou então aí pra implantodontia, porque dava dinheiro igual harmonização orofacial atualmente, é por isso que eu fico com um pouco de medo das novidades assim e vou muito através do que eu gosto, né, que eu acho que é o que a gente tem que fazer mesmo. Embora meu lábio, depois eu mostro pra vocês, eu fiz. Então, o dia que eu tiver que gravar harmonização orofacial, eu boto cílios, aí boto o reboco na cara de novo, né, Rô? E aí venho toda chiquetosa aí de novo. Porque daí eu vou estar uma dentista Nutella. Como eu ainda tô uma dentista só do trauma, ainda não vou vir rebocada pra caramba, né? Mas então, vamos lá. Acabei fazendo especialização em implante, mas não era o que eu queria. Então, ao mesmo tempo, eu prestei residência, passei em residência em bucomaxilo e fui fazer a residência. E eu não gosto da especialização, eu gosto da residência. E principalmente porque eu peguei uma região de trauma, onde teve uma madrugada que eu atendi 17 pacientes de bucomaxilo. Tem noção que são 17 pacientes voltados só para bucomaxilo numa madrugada? A gente era referência na época ali na Zona Sul, foi em 2007. A gente era referência, hoje não, hoje é o Campo Limpo que é referência, uma pena, porque realmente era uma quebradeira boa, assim, de saudade dessa parte. E ali eu comecei a colocar em prática as coisas que eu via no IAR. E minha vida foi um Grey's Anatomy total, né? Só que eu não sabia lidar com nada disso. Então, no primeiro dia de residência que eu fui fazer minha inscrição no hospital, o hospital estava em romaria para orar por uma criança que tinha sido violentada e tinha morrido dessa forma. E estava com o corpo todo retalhado, todo machucado, todo queimado. Não vou entrar em detalhes, porque eu também nem fui ver o corpo e nem acho legal a gente ficar cultuando esse tipo de coisa. Mas isso era e eu espero
que seja no passado, mas eu acho que não, acredito que não. Mas era muito comum ali na região do Regional Sul do Largo 13. No primeiro dia que eu entrei pra fazer plantão, no primeiro dia, pisei na emergência, tipo, boa noite, né? Nem sabia quem tava lá. O paciente olhou assim pra minha cara e falou: tô gravando a sua cara, eu vou gravar seu carro, eu vou te matar. Eu, nossa, que bom, né? Seja bem-vinda à sua nova residência. Você vai morar aqui por um bom tempo. E foi a primeira vez que eu tive contato, inclusive, com o midazolam que eu estava falando aí, porque eu chamei um médico e falei: eu quero que faça midazolam até ele esquecer que eu existo, porque não é possível que eu tô sendo jurada de morte no meu primeiro plantão. E é bom porque ali a gente entra muito em contato, e eu acho que ficou bom essa divisão que eu acabei fazendo com a parte da aula do ser humano e do ser vivo. É tudo muito confuso ali, vocês vão achar péssimo isso que eu vou falar. E é só quem trabalhou e trabalha com isso é que tem noção do que é o dia a dia, do que a gente passa. Tem um vídeo que eu até publiquei no Face e compartilhei de novo esse ano, que uma médica, ela fala da despersonalização que ela sofreu durante a residência. Eu entrei em síndrome do pânico depois da residência por N mil motivos, mas um dos motivos era a violência. Eu tive que virar uma outra pessoa e a gente nunca mais volta a ser quem era, né? É bom porque a gente aprende, mas é complicado. Mas enfim, que essa não é a parte do desabafo, né? Vamos lá. Eu tive muito contato, então, com a área médica. Gente, no primeiro ano de residência, eu tinha a doutora Eliane Queiroz como chefe dos residentes, e ela queria que a gente passasse por todas as áreas médicas. Então, a gente fazia nossos plantões, como bucomaxilo, e fazia os plantões junto com os médicos. Então, nos meus plantões livres, eu não ficava livre. Eu ia passar na cadeira de anestesiologia, na neuro, na vascular, na ortopedia, na tomografia, cirurgia geral, onde eu drenei pneumotórax, fiz laparô, apêndice. Então, assim, aí a gente já começa a ter um pouquinho mais de contato com o pessoal e você fala: nossa, legal, né? Eu tinha feito o curso de ATLS por ter contato com o pessoal, ter ficado um período ali. Na época não podia fazer, só bucomaxilo podia fazer. Atualmente eu nem sei se ainda pode, gente. Aí eu descabelado pra variar. Viu, Rô? Falei que eu tô normal. É o meu normal como dentista descabelado. E a gente não podia fazer, mas como eu era conhecida do pessoal, eu acabei fazendo como ouvinte esse curso. E aí a gente tem noção de qual é o primeiro atendimento que você vai dar no intra-hospitalar, o ABCDE do intra-hospitalar, né? Vias aéreas, colar cervical, se tá respirando, circulação, déficit neurológico e exposição do paciente para ver todos os traumas e todas as coisas. Então a gente começa a ter um pouco de noção. Então, como eu fazia vários plantões, eu tinha que trocar os meus plantões para fazer a especialização de implante. Então, tinha 3 ou 4 dias da semana que eu tinha que trocar os meus plantões da Buco para fazer a especialização de implante em São Caetano, ia para Buco ali no Regional Sul e voltava. E na época eu já dava aula pelo INCOR. E na época o INCOR, ele era um sítio de treinamento. E o Sírio-Libanês, agora eu não vou lembrar todos, meu Deus do céu. O Sírio-Libanês, o Hospital Bandeirantes. Oh, meu Deus, tinha outro do coração, que agora me fugiu o nome. Mas, enfim, alguns eram braços. Hoje não, cada um é um sítio de treinamento filiado à American Heart Association. Antes não, era o INCOR e você tinha os outros que vinham do INCOR, que era o centro. Então, aqui concentrava, quando chegavam todos os novos guidelines, as novas diretrizes, as coisas, concentrava aqui, daqui treinava o pessoal e daqui a gente ia passando. Então, a gente que era instrutor do INCOR podia passear por vários locais. Então, a gente era chamado para alguns cursos quando eram maiores, a gente não tinha instrutor suficiente, a gente era chamado. Então, com isso, eu já comecei a ter muito contato com a área médica. E ainda assim, eu falava: tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Aí, eu passei na enfermagem também, eu tinha que fazer medicação. E foi o único... Engraçado como que depois a vida, né, leva a gente.
foi o único estágio que eu não queria pôr a mão. Porque eu falei, gente, as enfermeiras, elas já aplicam tão bem, né? Já sabe pegar a veia, até eu achar a veia desse paciente, coitado, ele vai sofrer horrores, eu não vou ficar treinando nele. E eu tive contato, então, com essa parte do avançado. Eu tive um paciente que eu peguei uma vez, ele tinha sofrido... Acho que eram... Eu não lembro se eram 5 ou 9. Nossa, foi uma diferença muito grande, né? Mas eu realmente não me lembro se eram 5 ou 9 ferimentos por arma de fogo. Ele teve 3 na região de cabeça e pescoço. Um alojou na língua, um projétil alojou na língua. Um outro causou uma fratura de mandíbula. E o outro eu não lembro onde ficou, mas eram 3 em região de face. Esse paciente ele foi levado primeiro para o PS Santo Amaro. Depois eles trouxeram para o Regional Sul, porque não tinha bucomaxilar e esse paciente precisava de bucomaxilo. Só que imagina esse translado inteiro e imagina a língua desse paciente, o edema de língua, o sangramento que tem, porque a região de cabeça e pescoço sangra demais. Então, eu sou da época onde no começo, assim, os médicos ainda falavam para quem era hipertenso, que a gente não podia usar os anestésicos com vasoconstritor, que aumentava a PA, mas aí começaram a perceber que não tem como, essa região é uma região que sangra demais, impossível não usar um vasoconstritor, impossível porque não vai durar a anestesia, então... Imagina esse paciente chegando. E eu, nessa época, já não tava tão bem, então eu ficava na sala de emergência assim, ó. E aí, qual vai ser o próximo, né? Ele deu entrada. Né, vias aéreas. A hora que ele abriu a boca, que eu vi a língua dele que tava desse tamanho, eu falei, chama a cirurgia agora. Eu não fiz nada naquele paciente, a não ser dar o primeiro atendimento e chamar o próximo, né, profissional para dar o atendimento ali. E eu fiquei só na aspiração, porque o sangramento era demais, eu não tinha como entubar o paciente, eu tinha que ficar ali. Eu lembro que todo o conteúdo gástrico desse paciente voltou no meu pé, e na época eu usava um sapatinho. Eu falei, ai, que lindo, né? Ele só era um cara que estava assaltando, nem lembro quem, e voltou todo o conteúdo gástrico no meu pé. Que amável. E aí eu tava lá e eu lembro de tomar uma bronca de um dos meus chefes que tava lá no dia e falou assim, você com esses cursos seus aí, que você fica se metendo, você tá de castigo. Todos os próximos plantões você vai ficar de castigo lá em cima, no conforto médico. Eu não quero você aqui embaixo, você ainda vai se ferrar com isso. Gente, a gente é bucomaxilo. Se eu não cuidar da parte que me compete, o que eu vou fazer na vida, fio? Né, mas tudo bem, né, porque eu não podia abrir muito a boca, embora eu fosse bem bocuda, né, não mudei muita coisa não, mas, né, eu tinha que fazer alguma coisa, pra no mínimo ajudar o médico, né, e a saturação do paciente, assim, caindo horrores, aí não dava pra entubar, era impossível entubar, até que fez uma crico, depois transforma isso numa traqueostomia, tá, eu sei que eu tô falando muitos termos técnicos, e é uma apresentação, mas acho que agora já vai ficar só quem gosta disso, né? E aí eu falei, caraca, meu, é legal isso aqui, né? Essa adrenalina é da hora. Mas eu ainda não atingi o que eu quero. E aí uma vez, assim, né? Porque daí, como eu tinha que trocar meus plantões, eu tinha que fazer todos os plantões noturnos pros meus outros residentes, porque, óbvio, que eles não iam perder os dias deles cirúrgicos. Então, eles pegavam os meus dias cirúrgicos de manhã e me passavam os plantões noturnos. Então, eu era oficial noturna, né? Aliás, como eu tinha nojo do travesseiro do hospital, já vou contar pra vocês darem bastante risada. Eu era conhecida como a doutora do travesseiro, que eu levava meu travesseiro. Porque o lençol de lá se cheirava sangue. E eu não gostava, eu tinha muito nojo. Aí eu falei, não, a cabeça pelo menos eu vou pôr num lugar um pouco melhor. Porque a gente comia de frente pro lixo hospitalar e do lado do necrotério. Então, assim, já era meio punk. Né, o barzinho que tinha na frente pra gente comer, eu grudava na cadeira. A gente pegava a cadeirazinha, afastava e ficava com a mão grudada. Aí um dia, eu muito revoltada, assim, comecei a reclamar. E um dos caras falou assim, doutora, é melhor a senhora fazer silêncio, porque tá vendo esse pano que esse cara tá passando no chão aqui? No chão, onde os ratos se comunicavam, assim, no meio da noite, assim, ali do Largo 13, sabe? Ele lava em cima dos pratos que vocês comem. Ótimo, muito obrigada. Adorei saber sobre isso.
Então essa é a única parte de vida louca que a gente aguenta nessa área, tá? E por isso que a gente, pra ir pra harmonização orofacial, fala, será que vai dar pra eu ficar assim, toda meiguinha? A gente tenta, né? Mas corre no sangue um lado mais do bichinho da emergência. E, enfim. Aí eu falei, numa dessas noites, assim, chegou um bombeiro, eu tive contato com esse bombeiro, enfim, pedia muito pra correr no resgate, era uma coisa que eu gostava pra caramba. E eu tive a oportunidade, ponto. Nem vou entrar muito no detalhe, porque não pode. Né? Você não pode andar no carro do bombeiro, você não pode andar no carro da Ecovias, né? Na ambulância e tal, mas a gente consegue algumas coisas. E aí eu falei, é isso. Descobrir o que eu quero, só que pra eu fazer isso como dentista, não pode. Não pode. Aí eu terminei e falei, não acredito. Por que eu tinha que gostar do pré-hospitalar, não do intra, né? Que coisa, tava tão legal no intra. Por que você não fica por aí mesmo, né? Não. Daí eu gostei do pré-hospitalar e falei, bom, eu tô mexendo aqui, eu preciso ajeitar o negócio, porque eu acho que o áudio vai ficar depois baixinho. E aí eu me ajeito inteiro. Então, e aí eu falei assim, bom, então pra fazer o pré-hospitalar eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu não vou fazer medicina, não. Porque pra fazer medicina pra pré-hospitalar, e na época que eu terminei, 2009, 2010, mais ou menos, ainda não tinha sido reconhecido depois pra medicina como especialidade de emergência, né? Médico de emergência. Enfim, fui fazer enfermagem. E eu acho que Deus coloca a gente no caminho certo. Por que eu acho isso? E por que eu quero defender isso, né? O enfermeiro, a hora que ele toma propriedade de tudo que ele sabe e do que ele faz, ele vai curar muita coisa. Nossa, por que você tá falando isso? Porque tem um psiquiatra que eu sigo, que é do HC, também vou pegar o nome dele. Eu sou péssima pra nome, gente. Mas eu vou pegar, farei referências a todo mundo quando eu postar no YouTube, tá? Ele fala high tech, high touch. Tá no meu Facebook também. Quanto mais aumenta a tecnologia, mais o contato é o tratamento. Então, esse negócio de YouTube não rola. Esse contato de FaceTime, de WhatsApp, não rola. Não é tratamento. Não é relacionamento. Não é nada. Não é aprendizado, muitas vezes. A gente vai ter, tá indo para o futuro do EAD, né? Do ensino à distância. E poucas pessoas conseguem ter isso, mas essa troca precisa existir. Então, high tech, high touch. Quem toca o paciente? O dentista toca o paciente. Alguns médicos, em algumas especialidades, tocam o paciente. E o enfermeiro toca o paciente. Então, eu da Buco opero o paciente. Ele vai pra recuperação pós-anestésica e depois ele vai pro quarto. O enfermeiro cuida dele, mas muitos enfermeiros não sabem, porque não tem o contato diário, para fazer um curativo da bucomaxilo. Ele não sabe, ele não tem contato com isso. Ele não aprende na faculdade essa parte. Então, o bucomaxilo faz quase que toda essa parte. O que não faz sinais vitais. Não vou aferir PA, não vou aferir temperatura, não vou fazer a ausculta cardíaca, não vou fazer a ausculta pulmonar, eu não vou ver se evacuou, né, se urinou, não vou fazer, por exemplo, balanço hídrico do meu paciente, caso ele esteja na UTI. Quem vai fazer isso é o enfermeiro. Então, tô falando assim, tá, guardar as devidas proporções, por favor, porque quem não me conhece vai, às vezes, entender errado o que eu tô falando e não é. Mas uma grande outra parte, quem faz é o dentista. E como enfermeira, eu posso afirmar, a maior parte dos enfermeiros tem muito caboca, tá? Não vou dar nenhum adjetivo a isso. Eu, como dentista, tenho um problema com a parte de baixo. Todos os enfermeiros que me assistirem agora vão dar muita risada, inclusive os meus alunos, porque daí eu sempre combinava com eles, olha, vamos fazer o seguinte, fralda fica com vocês, boca fica comigo. Mas não era bem assim, né, meus alunos lindos e maravilhosos, né? Peguei fralda muitas vezes.
E eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de verdade. Cada um tem suas dificuldades, suas, sabe? Tem gente que tem dificuldade com aspiração e eu tenho dificuldade com essa outra parte. Porque o dentista, ele tem a parte do olfato muito apurado. E eu sou da época dos dentistas de antigamente. Ai, nunca achei que eu fosse falar isso, mas é. Eu sou dos dentistas de antigamente. E nos antigamente a gente aprendia a pegar uma bolinha de algodão, colocar dentro do dente, às vezes de cheirar. Assim como às vezes um veterinário faz com o seu cachorro, que ele vai limpar lá o ouvido e vai cheirar pra saber se tem infecção. Pois é, a gente fazia a mesma coisa. Então, o nosso olfato, ele é muito aguçado. De longe eu consigo fazer diagnóstico de paciente. E às vezes as pessoas não acreditam nisso. E aí o olfato aguçado para algumas coisas é meio complicado. Mas enfim. E aí eu falei assim, bom, eu vou fazer enfermagem. E a gente, como dentista, fica ali no meio. A gente é o médico da boca. A gente é o enfermeiro do nosso paciente. A gente é tudo. E é engraçado que muitos dos dentistas ainda não chegaram nessa conclusão e muitos dos enfermeiros ainda não tomaram propriedade do nível de conhecimento e do nível de tratamento que ele pode dar pro paciente dele. Então, voltando. Doutora Pamela Pérez, excelente pelo que eu vejo no canal dela, não a conheço pessoalmente, mas assim, muito boa. Ela fala sobre todas as interações medicamentosas, ela fez pós em odontologia hospitalar, ela ficava na UTI, então ela tem consciência de toda essa parte. Mas ela tá focando numa parte que não é a mesma que eu tô focando, embora elas, entendeu? Vão se misturar. Assim como, por exemplo, a gente tem emergência, o livro de emergência que eu falei da doutora Júnia, eu sempre olho aqui pra cima, gente, porque ele tá bem aqui em cima da minha cabeça, tá? É por isso. Mas assim, eu tenho vários, tenho do Dário Birolini, que é o chefe da emergência do Hospital das Clínicas, só que ele tá no meu consultório, aquele livro. Então tem alguns livros de emergência que a hora que você tira aquela parte, ou o livro de fisiologia, por exemplo, que eu tenho, que é do Dr. Douglas, ele era meu professor, olha, o único, exclusivo meu, quem me dera, né? Não, foi nosso professor na faculdade de odontologia, eu fiz metodista em São Paulo na época, e ele era professor da faculdade de medicina ABC. A diferença da aula é que a medicina ABC tinha 2 anos de fisiologia, a gente tinha 1 ano de fisiologia só, mas a aula era igual. E aí, se você pega todo aquele livro dele, dá pra ver aí? É mais ou menos assim, ó. Se eu tacar na cabeça de alguém, já era. TCE na cabeça de alguém. E se você vai sugando tudo isso, você consegue colocar e introduzir onde a gente pode usar cada coisa. Que é o que eu vou tentar fazer aqui nos próximos vídeos. Então, continuando a nossa apresentação, por que enfermagem é importante e foi importante pra mim? Primeiro, eu aprendi liderança, que é uma coisa que dentista não sabe. Líder é diferente de chefe. Eu era chefite, totalmente chefite, porque no hospital eu mando. Tudo bem? Eu mando. A gente não manda. Mas quando a gente é recém-formado e o ego tá lá em cima, porque você acabou de se formar, você acha que você sabe pra cacete? E você quer se defender de todo mundo que te bate pra caramba, porque na residência, literalmente, Grey's Anatomy se apanha pra caramba, pra ver se você vira gente, sabe? E a gente vai se perdendo em algumas coisas, assim, sabe? E o ato médico, por exemplo, ele é pra todo mundo, menos pro dentista. Então a gente consegue meio que equiparar algumas coisas assim, mas ainda o conhecimento às vezes falta. Então, aprendi liderança, aprendi gerenciamento, coisa que estão dando aula atualmente, gerenciamento em odontologia, por exemplo. Se você tiver uma aula de gerenciamento, falo isso para todo enfermeiro, se você tiver uma aula de gerenciamento com um enfermeiro, aí você vai ter noção do que é gerenciar o seu consultório, entendeu? Controle de estoque, controle do que vai, do que não vai, o que você gasta de gás, blá, 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 coisa que o dentista vai aprender depois de muito tempo que ele tá na profissão dele, falar assim, olha, eu faço um tipo de implante, porque eu domino a técnica, esse implante é bom, e eu vou comprar
tudo referente a esse implante. Não dá para eu fazer 1000 marcas de implante. No começo, quando eu comecei, lá em 2006, 2007, que eu comecei no implante, era assim, a gente tem a marca importada e a marca nacional. Importada eu vou cobrar tanto, nacional eu vou cobrar tanto. Gente, não dá. A gente não dá conta. Entendeu? O componente é diferente, a fresa é diferente, um monte de coisa é diferente. Gerenciamento. Depois que o cara tá um tempo no consultório, que ele vê que ele se ferrou, aí... Onde eu aprendi isso? Na enfermagem. Aonde eu aprendi que o toque é invasivo ou não na enfermagem. Aonde eu aprendi que a linguagem, assim, ó, inteira é muito mais do que só falar e não fazer caras e bocas. Porque o meu não verbal fala mais do que o meu verbal, que é o que eu já falei também no outro vídeo, tá? Onde eu aprendi insuficiência cardíaca congestiva? Na enfermagem. Onde eu aprendi ausculta cardíaca? Na enfermagem. Onde eu aprendi ausculta pulmonar? Na enfermagem. O último congresso que eu fiz, que daí eu fiz o último e primeiro, né? Que foi da enfermagem, a Nestlé tava lá com alguns sachês para quem tem xerostomia. Por que não tava no dentista? E eles não apresentaram para dentista. E eu conversei com o cara, e a esposa de um dos representantes é dentista. Ela falou a mesma coisa para ele, e eu vou te dizer, até hoje não apresentaram pra gente. Por quê? Aí tinha também um espessante, que é para o paciente que tem dificuldade de deglutição, para ele não broncoaspirar. Tudo bem? Você, dentista, não tem ninguém, nem na família, nunca teve ninguém que tivesse xerostomia? Ninguém que tomasse antidepressivo? Hoje em dia? Ninguém? Não conhece? Eu tive uma paciente que nem quis ir no meu consultório, sabe por quê? Porque com 25 anos ela tava com 3 antidepressivos. Por causa do trabalho. Eu disse assim pra mãe dela, pelo WhatsApp, eu só vou atender se ela passar por avaliação com o médico dela. Por quê? Porque eu vou submeter essa paciente a um procedimento cirúrgico. E aí cabe a resposta que eu já ouvi de alguns dentistas para não quererem fazer meu curso, ok? Porque tem vários dentistas que não querem fazer meu curso. E aí eles dizem o seguinte, mas eu sou ortodontista. Não sangra. Até fiquei revoltada aqui. Não sangra. Eu não preciso do seu curso. Ótimo, não sangra, não precisa do meu curso, então... Eu tenho paciente que foi só cimentar uma coroa no meu consultório. Fez uma PA de 190 por 120, se eu não me engano. Ela vai saber quem é se ela seguir meu canal, tá? Eu fiz assim pra ela, morre de medo de dentista. Sorte, ela falou assim, a sua sorte é que você está com um avental amarelo. Na época eu estava usando avental amarelo no meu consultório. Gema ovo. Tava na moda na época. Agora continua na moda, né? Mas essa cor, ela saiu um pouquinho da moda. E não é branco, porque senão eu já ia ter um surto psicótico aqui fora. Entende, gente? Voltamos a dizer, estamos falando de dentista. Se for fazer uma restauração, o emocional do paciente foi lá em cima. Surtou. A PA dela foi lá em cima. Eu disse assim pra ela, só não vou chamar o SAMU pra te levar embora, porque, né, pensei eu comigo assim, não falei isso na hora, eu falei depois, porque senão ela ia surtar mais ainda. Imagina essa mulher indo embora de SAMU, né? O certo pela American Heart Association. Essa paciente não fica andando muito, vai aumentar a PA dela. Então eu disse, graças a Deus, meu consultório tem elevador, vai descer, o carro vai parar na frente, você vai pro carro e vai direto pro hospital. Ela ficou do meio-dia até umas 4 da tarde no hospital pra conseguirem baixar a PA dela. Imagina se eu fosse fazer um procedimento ali, que eu fosse deixar ela mais nervosa ainda. Daí sim, concordo com todos os ortodontistas que já me deram essa resposta de que não vão fazer meu curso porque não sangra, ok? Eu submeto os pacientes a um estresse um pouco maior mesmo. Então, no meu consultório é bom dia diazepam. E eu vou falar sobre o diazepam lá na frente, tá bom? O diazepam e midazolam, vou falar sobre um pouco dessas medicações aí. Embora isso, eu vou deixar pra Pamela. Doutora Pamela... é com ela. Porque o foco do meu é assim, a hora que ferrou tudo.
tá? O foco da minha aula é a hora que ferrou tudo, o que a gente faz? E não ficar discutindo muito essas interações. Eu vou deixar isso para alguns outros canais, mas a gente dá só uma pincelada e eu vou indicando isso e vou indicando alguns lugares, algumas coisas para vocês lerem, alguns artigos para vocês acessarem, que vai ser bem legal, tá? Então, só concluindo a apresentação, eu tive um professor na enfermagem que ele disse assim: separe seu currículo. E ele tem razão no que ele falou, tá? E eu fiz isso, eu ainda faço isso, mas eu luto por uma diferença nisso daí. Coloque e faça um currículo para enfermagem e um currículo para dentista. Não mistura, porque todo mundo vai achar que você não sabe o que você quer da sua vida. E eu já fui tratada assim, tanto na enfermagem como na odontologia. Oi, eu não sei o que eu quero da minha vida? Tem certeza que eu não sei o que eu quero da minha vida? Não, eu tenho certeza que eu quero da minha vida. Eu quero tratar o paciente como ele merece ser tratado, como um todo. Por quê? Porque eu tenho pacientes que chegam no meu... Continuando, porque o clipe ele só deixa 30 minutos, eu já falei demais, é bom que ele avisa, né? Você já falou pra cacete. Então vamos lá, rapidinho. Eu tive um paciente que já chegou no meu consultório e disse assim pra mim: eu tenho uma arritmia. Você tem uma arritmia cardíaca? Eu tenho uma arritmia cardíaca. Diagnosticada ou não? Não, não diagnosticada. Quantos dentistas pediriam uma avaliação médica? Quantos dentistas não pediriam uma avaliação médica e atenderiam? O que você faria no seu consultório? Eu, Natália, peguei o meu esteto e fiz uma ausculta cardíaca. O paciente não tinha uma arritmia. Como enfermeira? Básico. Consulta básica de enfermagem, de um enfermeiro. Aí eu vou dizer para todos os profissionais que não são enfermeiros, porque eu mesma não sabia diferenciar um enfermeiro de um auxiliar e de um técnico. Tudo bem? Existe diferença entre eles. Assim como atualmente existe diferença dentista, auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde bucal. É a mesma diferença atualmente, tá? Então o enfermeiro ele tá como dentista. Tudo bem? De conhecimento e de procedimentos. O enfermeiro vai fazer os procedimentos mais complicados. Então, por exemplo, um acesso venoso periférico, um enfermeiro tem que saber. Às vezes a gente tem que fazer, mas pra gente não vai vir. Um auxiliar toca isso, ó, e um técnico me põe no chinelo assim fácil. Fácil. Agora, uma jugular é minha. Entendeu? Um pique, se eu fizer o curso, é meu. Um intraósseo é meu. Entendeu? Tem procedimentos que são específicos do enfermeiro. E eu tenho orgulho de dizer isso. Então, eu sei sim o que eu quis fazer. Quando eu entrei na enfermagem, não, tá? Na enfermagem, quando eu entrei assim, eu quero mais rápido para eu atingir o resgate, para eu ir pro resgate. E eu não tinha noção do que o enfermeiro tinha que saber ou não. E, gente, vocês não têm noção de como que a faculdade é top. É top pra gente. A gente, como dentista, tem que saber enfermagem psiquiátrica, você tem que saber o que o paciente pensa, como ele pensa, o que acontece, o que não acontece, como você fala, como você é líder, como você gerencia, como você faz um curativo, como você conversa, como você toca o paciente, como você não toca o paciente. Então, assim, eu sei o que eu quero. Né? Isso é só uma resposta, assim, para que todas as pessoas que me julgarem, que ainda julgam, que eu não tô nem aí. Mas assim, ó, eu sei o que eu quero. Eu já falei isso pra um bucomaxilo que me enfrentou uma vez, recentemente. Famoso até aqui em São Paulo. Eu sei sim o que eu quero. E eu sei me comportar muito bem. Inclusive, num paciente dentro do centro cirúrgico, eu vou poder passar uma sonda nesse paciente. Uma sonda de alívio eu posso passar. Inclusive uma de demora. É meu. Eu posso fazer um acesso nesse paciente. Eu posso operar esse paciente. Eu posso, tudo isso eu posso. Eu posso fazer entre aspas, tá? Tudo bem? Tirando toda a parte da burocracia, mas eu poderia fazer o que eu quisesse ali. Porque daí eu tô lá como buco, que é a médica do paciente, e eu tô lá como a cuidadora do paciente. E eu vou saber o aprazamento da medicação. Eu vou saber a nutrição desse paciente e quando que eu vou colocar a medicação desse paciente. E eu vou saber se eu vou me preocupar com o balanço hídrico desse paciente ou não, se é necessário isso ou não. Entenderam? Então, só para terminar a apresentação, e o vídeo já ficou bem grande de apresentação,
O foco da minha aula vai ser um pouquinho diferente da dos meus colegas. É emergências médicas, é quando já ferrou, é quando deu problema, o que a gente faz no nosso consultório e o que mais aparece no nosso consultório e aparece, tá? E não só porque eu sou pé frio, não. Tem mais gente pé frio por aí também. A Pamela também é pé frio, que eu tava lendo lá na introdução do livro dela. E a gente adora esse pé frio, aliás. Diga-se de passagem, quando chega uma coisa muito que não desafia a gente não acha graça, não. Pode vir quente que a gente tá fervendo, né, Pamela? A gente já tá aí, já tô íntima da Pamela, coitada, ela nem sabe quem eu sou. Falei com ela uma única vez. Mas a gente já tá íntima. Tadinha, com todo respeito, viu, doutora? Gostei muito, tava lendo seu livro, gostei muito, prazer, e o seu trabalho é excelente, e a gente tem que continuar mesmo levando isso para os nossos colegas, porque exatamente na introdução do livro dela, ela fala quantos colegas não sabem o que fazer, e não são só os recém-formados, tá? Tem uns itens, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui rapidinho e mostrar pra vocês, porque ele é gratuito, o e-book dela. Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês. Se você faz parte, ó, dá pra ver? Focou, né? Dos acadêmicos, tararararara. Então tá lá, ó, diploma na mão, doutor na batalha. Tem muito dentista que tá no doutor da batalha, mas ele não assume, ele não sabe. Tudo bem? As pessoas que mais fazem meu curso e mais se interessam são os acadêmicos. Que é como eu, do tipo, eu vou fazer bucomaxilo pra tirar o terceiro molar na época. Olha que besta, meu Deus do céu. Como a gente não sabe nada quando a gente tá fazendo faculdade. Meu Deus do céu, se der algum problema, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho que saber me virar no consultório. Se uma artéria esguichar, igual eu vou pôr depois aí um dos vídeos, que a gente pega umas alterações, né, anatômicas de um acesso básico de exo de terceira e a artéria. E a gente vai fazer com isso, né, recém-formado vai surtar. E aí eu queria saber o que fazer, mas pelo amor de Deus, gente. Aí é só esse cara que quer ver meu curso, de falar assim, não, uma emergência médica, né? Aí os caras antigos falam assim, nunca aconteceu no meu consultório, então tá tranquilo. Eu não faço cirurgia, então tá tranquilo. Tá tranquilo? Não mesmo? Nunca aconteceu no seu consultório ou você não soube reconhecer? Ou você saiu correndo? Ou você chamou o SAMU? Igual já teve uma clínica que eu trabalhei em Diadema, que a pessoa convulsionou e chamaram o SAMU. O bando de dentista, né? Convulsão. Tu não sabe o que faz com convulsão? Vergonha alheia, hein? Porque eu treinei o metrô inteiro de São Paulo e olha, os seguranças do metrô dão show. Tá aí Dr. Renan Gianotto, que agora vai... Como é que é? Foi o último rei. Você não tá no canal, mas vou dar um jeito de puxar aqui no canal. Ele vai ser revisor de uma revista de emergências médicas e tal. Por quê? Por causa desse trabalho com a doutora Margarita Gonçalves, que era lá do INCOR, e eles fizeram o trabalho, eu tava junto nesse trabalho. Eu só ajudei, gente, eu não escrevi nada, eu era só a instrutora, só o peãozinho que tava ali, ninguém nada de bom, tá? A gente pegava os manequins e ficava treinando na época que era no mínimo 120 compressões, no mínimo 100 compressões por minuto e não tinha um máximo. E aí a gente fez esse trabalho lá com os funcionários do metrô, comprovando com o manequim que quando comprimia demais ela não era eficaz, essa compressão, tá? E aí eu fiquei de fazer um trabalho sobre ergonomia, de como que você se posiciona sobre o manequim para ter uma melhor eficácia na sua compressão. E eu não fiz esse trabalho e fica aí a dica para quem quiser fazer. Eu não vou fazer esse trabalho, mas é uma dica muito boa. Quem é fisioterapeuta e quiser ir para essa área aí pode fazer esse trabalho, porque faz diferença. Toda vez que eu vou ensinar alguém a comprimir, a hora que eu posiciono essa pessoa corretamente, acabou. Aquilo ali já realmente melhora muito. Então a posição, a ergonomia real da compressão ajuda muito a não ter que fazer a força, entendeu? Push hard, né? Então aí pra quem é leigo, ok, né? Rápido e forte, mas pra gente não é forte, porque senão você não aguenta fazer as compressões. Mas a gente vai entrar em tudo isso a hora que eu entrar na aula. A gente tava na parte só de apresentação, tava faltando eu falar da enfermagem e tava faltando eu dizer que eu tenho orgulho de ter feito enfermagem, de ser dentista e de saber tudo que eu sei hoje, né? E ainda sei pouco, e ainda vou dizer, sei pouco, preciso estudar muito mais. E pra fechar o vídeo, eu só queria dizer o seguinte,
Uma outra coisa que me impulsionou a fazer esse vídeo, e Valteci, se você estiver por aí, eu já falei com ele, mas pro próximo Expo Emergência eu gostaria de estar lá falando. Por que eu gostaria de estar lá falando? Não porque eu tenha propriedade total de estar lá falando, mas nem 5 minutos, por favor, me deem 5 minutos. Porque a gente estava falando ali da Lei Lucas, né, que é da mãe do menino Lucas, que morreu engasgado com uma salsicha, se eu não me engano, e foi numa escola. Enfim, foi falado muito ali do leigo ter que ter treinamento em primeiros socorros. Sim, concordo, tá? Dr. Eide já fez isso quando ele era coordenador do SAMU, ele conseguiu fazer um estudo que, gente, merece toda a minha admiração do mundo. Ele pegou todo o histórico, assim, sabe? E olha, a criança vai aprender respiração agora, sei lá, na 2ª série. Ele vai aprender o que é respiração, o que é pulmão. Inspira, expira. Então, nisso eu já vou introduzir a parte de emergência, de respiração, de obstrução, enfim, daí com todo o linguajar que uma professora que sabe dar aula para criança vai introduzir ali. Ele fez esse trabalho minucioso e só não foi colocado em prática ainda. Então, olha que gênio, que esse cara é, entendeu? E a gente tava na Expo Emergência desse ano, tava o Dr. Eide, Dr. Maurício, que é do SAMU do Paraná. Não tem o que falar. Só tinha gente top, só. E aí quando falava assim, olha os leigos, olha os leigos, olha os leigos. Sim, o leigo salva vida, gente. Você salva a vida. Você, se estiver assistindo aqui e for meu paciente, você salva a vida de alguém que estiver na sua casa, tiver uma parada cardiorrespiratória, entendeu? Só que o que dizer que o leigo salva a vida e o dentista não? Daí quando falavam em profissionais da área da saúde, falavam enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, educador físico. Ninguém falou de dentista. Ninguém falou de dentista. E eu não vou cortar e editar esse vídeo. Ninguém falou de dentista. E eu era a única dentista lá. Inclusive tinham professores de faculdade, de escola, de escolinha. A gente já treinou professores de escola, né? Junto com o Incor, o HCor. Uma época fechou com a Prefeitura de São Paulo. A gente treinou os CELS, a gente treinou várias pessoas. Mas, gente, ninguém falou do dentista. Ninguém falou do dentista. E somos profissionais da área da saúde. Atendemos e devemos saber atender. Isso é o que eu acredito. E é assim que, né? Quando minha avó teve um problema de um bloqueio no braço, que ficou totalmente isquêmico o braço esquerdo dela, ela teve todos os sinais como se fosse de um AVE, que é o derrame, tá? Depois eu vou entrar em tudo isso. E quando eu chamei a emergência e eu descrevi como um AVE, quando o cara chegou, eu falei pra ele, ela tem uma arritmia, não diagnosticada, mas ela tem. Como você sabe? Eu falei, eu fiz a ausculta dessa paciente, eu sou enfermeira e eu sou dentista. Quando o médico foi fazer a ausculta dessa paciente, ele verificou que realmente ela tinha uma arritmia. E aí, quando deu entrada no Hospital Santa Catarina, e se minha paciente, que é enfermeira de lá, estiver aí escutando, oi, também não vou falar seu nome, só pra não expor, ele passou exatamente assim. Ela tem uma arritmia. Diagnosticada por quem? A médica, né, quando deu entrada. Ela diagnosticou e tá certo, o médico, tá? Do resgate. Eu fiz a ausculta da paciente. Eu erro, gente, eu erro. Eu vou falar muitas vezes quantas vezes eu errei. E eu vou falar todas as vezes que eu errei. Eu não sou o máximo. Tô longe de ser. Gostaria muito, mas só erra quem faz. E só aprende quem erra. Porque a gente não tem como saber tudo e estar preparado pra tudo, ok? Então eu não tô aqui me achando o máximo, não. Porque eu já botei gente que tava morta pra dentro da emergência, porque palpei pulso, e eu palpei pulso com indicador e dedo médio. Não foi polegar, tá? Mas a adrenalina tava tão paf, que eu palpei pulso, tava escuro. Eu falo isso pra todo mundo, tava escuro. Esse paciente tava, essa vítima, né, tava dentro de uma viatura da polícia militar. Eu palpei e eu falei, gente, tem pulso, tira, põe pra dentro da emergência. O médico quase me matou, né, porque estavam colocando o paciente ali. Quando tirou, que eu vi que ele tava roxo, gente. Ele tava roxo, já tava morto, ó. Como eu palpei pulso ali. Então, assim, tá? Não tô me achando que não. É só porque realmente algumas coisas a gente acerta, legal, a gente fala. Mas que a gente erra é legal falar também. Tá bom? Pra
todo mundo aí se sentir normal, se sentir humano normal. E eu mais errei do que acertei até. Mas eu vou vir aqui falar as coisas que eu acertei, né? Senão vocês vão parar de seguir no canal. Tá bom? Tenha um excelente final de semana. Vou ver se eu faço o upload desses 2 vídeos hoje e a gente se diverte aí um pouquinho mais, porque agora quero ver se já começa a quebradeira da aula, beleza? Bom final de semana pra vocês.